Trust the Rocket. Olá pessoal, bem-vindos ao Por Dentro do Foguete, o podcast aqui da Comece. Me chamo Eric e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é a reforma tributária. Esse tema vem assustando algumas empresas que não estão dando devido valor para essa mudança. Algumas pensam que ainda existe bastante tempo porque elas só começam a valer propriamente dita a partir de 2033, mas existem diversas coisas que já estão em alteração e por isso eu trouxe o nosso especialista, nosso head da equipe fiscal, Thiago Souza, que vai falar um pouquinho aqui comigo e trazer para vocês algumas informações super importantes e relevantes sobre a reforma tributária. Thiago, bem-vindo. Obrigado, Eric. Obrigado, pessoal, por estar aqui nos escutando. A ideia hoje, então, é realmente falar da reforma tributária, esse fantasma que assombra as empresas, esse momento que finalmente, depois de anos de discussão, chegou em um devido processo de conclusão. E é explicar para vocês, nesse tempo que a gente tem junto, o que vocês podem fazer para se preparar, o que vocês têm que estar de olho em cuidados de planejamento estratégico, planejamento de segurança e compliance, e principalmente quais são os próximos passos a partir de 2026 até 2033, quando a reforma finalmente entra em vigor de forma 100%. Maravilha. Thiago, então, antes da gente entrar no core das mudanças, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho pro pessoal, porque aqui na Comece a gente vem fazendo algumas mentorias, conversando com diversas empresas que já estão se organizando para as mudanças, né? E eu queria ver como é que tá sendo a expectativa das empresas, né? Essa reforma tributária, ela vai atingir as empresas de diferentes formas, né? Então eu queria ver, assim, como é que tá sendo a tua experiência tendo esse primeiro contato com essas empresas nessas mentorias que tu vem ministrando. Bom, Eric, eu fui agraciado com a missão, né, de ser o mentor das empresas que fazem parte aí do nosso grupo, os nossos parceiros. E a percepção que eu tenho de forma geral é que todas elas têm a mesma percepção. Primeiro, de que a reforma ela vai terminar ficando mais cara para o bolso do empresário. Eu não digo mais cara em termos de aumento de custos, mas sim em termos de aumento de impostos, né? E a percepção principal é essa falta de tempo, é a cronologia, o cronograma tá tão apertado que talvez eu não consiga me planejar o suficiente para em 33 estar pronto. Sim, para algumas pessoas 2033 parece estar tão longe, né? Mas para empresas que estão se organizando na reforma é pouquíssimo tempo. São 8 anos e considerando que da reforma ela vai ser dividida em duas partes, parte dela já entra a partir de 2028. Então a gente tem 3 anos para uma, 5 anos para a próxima. É realmente um tempo muito apertado e essa é a principal dor, assim. Como eu faço, onde eu começo, o que eu começo, preciso abrir mão de todos os meus custos, contratar todo mundo, é quase um pedido de socorro. Quase o SOS do náufrago lá e o Wilson da bolinha. Vamos então começar, já que tu trouxe essa ideia da mudança dos impostos, vamos começar falando dos impostos, né? A primeira parte aqui, que na verdade os impostos eles foram meio que aglutinados em 2 focos principais. Se não me engano, né, eu posso estar falando alguma bobagem e por isso está aqui para me corrigir. Então a gente tem agora o CBS, que o CBS ele vai estar funcionando em âmbito federal, e o IBS, que é em âmbito estadual e municipal, né? Como que a gente consegue explicar isso de maneira melhor para quem está nos ouvindo aqui e nos vendo? Bom, Eric, a reforma tributária ela substitui 5 dos principais impostos do Brasil. Ela substitui o PIS e COFINS de esfera federal pela CBS, junto com o IPI, e substitui o ISSQN, que é municipal, e o ICMS, que é estadual, pela IBS. Tá? O Brasil pensou dessa forma porque a ideia original lá nas discussões, nos primórdios da reforma tributária, era tratar o chamado IVA único, que é o que os outros países possuem. Um único imposto uma vez por ano ou a cada X período de tempo, créditos, débitos e as empresas pagavam. Só que como no nosso país é difícil tu agradar, sei lá eu quantos mil municípios, 27 estados, mais o governo federal de forma geral, eles resolveram dividir. Então a Receita, parte federal, vai cuidar do PIS, COFINS e IPI, os estados e municípios vão cuidar do IBS, ICMS e ISSQN. A ideia dentro dessa substituição de impostos, ela foi dividida em 2 momentos. Ok. A gente começa 2025 com a publicação da lei, que instituiu de fato a reforma tributária. Em 2026, próximo agora, meses para frente, o início do teste
dos impostos, CBS Aplicação, e IBS, Uhum. com uma alíquota que eles estão dizendo de alíquota básica 0,01%, 0,09%, para eles verem como os sistemas contábeis vão se adaptar, como os RPs financeiros vão passar a funcionar, como os próprios sistemas do governo vão entender as movimentações. Uhum. Porque quem pensa que é só criar um novo imposto, mudar os impostos, estalar os dedos, está tudo certo, não é bem assim. Tem toda uma malha tecnológica por trás que vai ser colocada em teste no ano que vem. A partir de 2027, então passado o período de teste, inicia-se a transição oficial do PIS e da COFINS e do IPI para a CBS. Alíquotas proporcionais. Então, a ideia que a Receita Federal está defendendo é que hoje a gente paga, por exemplo, 4,65 de PIS e COFINS, vai pagar 3,65 e vai ter 1% para CBS. Aí em 2028, um pouquinho menos, um pouquinho mais. E assim ela vai fazer de forma gradual, Ajustando. até que em 2028 a gente vai ter o final dessa transição, CBS 100% integrada, então PIS e COFINS e IPI deixam de existir, e inicia-se o processo da IBS, ICMS e SSQN, que a princípio vai seguir também as mesmas formas, proporcionalidades, para dar tempo do contribuinte, das empresas, dos prestadores e fornecedores se adaptarem à rotina. Desse período de 28 até o final De 33, que é quando de fato acaba-se o conhecimento, a existência do PIS, COFINS, IPI e ISS. E aí começam a utilização total desses dois novos impostos, do CBS Exatamente. no âmbito federal e do IBS no estadual e municipal. Isso. O controle ele vai ser feito de forma única. Então, isso assim, são teorias, tá, gente? Não existe ainda toda a discussão paramentada por lei. Tá? Tem comitês gestores selecionados que estão conversando, discutindo, estabelecendo as alíquotas de cada imposto, mas as teorias e as discussões que a gente ouve é que vai ser um único sistema. Então, tudo vai ser feito através de uma única guia, vamos dizer assim, que hoje a gente paga 5, pagaria uma. Pagaria uma. E dessa guia, estados e municípios recebem a sua parte, controlado por eles. Receita Federal, governo federal recebe a sua parte, controlado por eles mesmos. Nesse ponto, facilitaria por questão de centralização, né? Se for parar pra pensar de uma maneira mais ampla. Se considerar assim, hoje empresas do Simples Nacional, por exemplo, já fazem o pagamento numa guia única. Uhum. É como se eu pegasse as empresas de lucro presumido e lucro real, trouxesse para essa mesma realidade. Um pagamento, provavelmente uma data próxima ali, 20, 25. Sim. Uma única guia, vida que segue até o próximo mês. Mensal, como vem funcionando. Exatamente. Não muda nada, né? Não, perfeito. E já aproveitando esse gancho, Thiago, o próximo ponto que eu gostaria de falar contigo é a questão desses impactos específicos por regime tributário. Porque, querendo ou não, isso vai impactar individualmente cada um dos regimes, eu imagino, né? Não sei em questão de segmento, mas vamos começar por esse caminho, assim, de tentar apontar daqui a pouco por cada um deles. Por exemplo, assim, como vai impactar inicialmente o Simples Nacional essas mudanças? Bom, dentro dos 3 regimes do Brasil, Simples, Presumido e Real, aquele que vai ter, de fato, o maior impacto vão ser as empresas optantes pelo Simples. Tá? Hoje, o optante pelo Simples, ele não permite que o seu cliente ou o seu parceiro se aproprie de créditos de impostos, ele paga aquela alíquota única, já favorecida por uma série de tabelas e processos. Com o início da reforma tributária, ele vai ter uma escolha. Ele continua apurando como se Simples fosse, ou ele passa a apurar a CBS e a IBS no que eles estão dizendo de recolhimento por fora. O que muda isso? Se eu optar por recolher por fora, eu, empresa do Simples, posso dar crédito para o meu cliente. Então, digamos que eu sou uma empresa do Simples Nacional que vende eletrônicos. Eu vou vender para a empresa do Eric, que vai revender para a Joana, pessoa física. Hoje, o valor que o Eric paga para essa empresa Simples Nacional é inteiramente uma despesa. Ele não pode se aproveitar do crédito ou dessa margem para a precificação dele e provavelmente ele vai embutir esse valor no preço que ele vai vender lá para a Joana. Se a empresa do Simples optar por fazer esse recolhimento por fora, ela dá direito a esse crédito. Então é um momento decisor para as empresas, porque empresas que não optarem por fazer esse recolhimento por fora vão perder competitividade, porque vai ficar mais difícil eu te convencer a comprar o meu produto, porque para ti, comprador, não vai ter nenhum benefício para usar. E outra, as empresas
que ficarem nesse regime também, a tendência é que toda essa movimentação, e isso é extraoficial, digamos assim, meu entendimento do que eu acredito que vai acontecer, claro. o Simples vai deixar de existir. Tá? A Receita está se encaminhando, o governo está indo por um caminho em que aos poucos ele vai trazer o Simples para extinção, porque ele vai forçar a empresa do Simples a recolher por fora. Para dar o crédito pro Eric, para depois poder aproveitar o crédito na próxima cadeia. Então, se tu não fizer isso, tu perde margem de mercado. Um outro ponto também é que a alíquota, né, no final do lá 2033, ela vai ser praticamente unificada. Eles estão defendendo que vai haver uma redução da carga, uma facilidade no aproveitamento de créditos, etc, etc. Mas o impacto tributário é para ser igual para os 3 regimes. Então, se hoje eu pago 12% numa empresa do Simples Nacional, eu vou terminar 2033 pagando aproximadamente 30%. 28%, 27%, depende do segmento, de algumas regras que eles estão construindo. Então, é um momento bem importante para as empresas do Simples Nacional, esse entendimento de vale a pena eu continuar, vamos pensar no próximo regime tributário para já me organizar entre 2026 e 2033 para ter aquele crédito, para poder oferecer um preço melhor, ou para, de repente, me preparar com caixa, com fluxo de processos, para que eu não tenha esse impacto de 12 para 30 e não sabe o que fazer com isso. Sim, é uma decisão que tem que ser tomada agora pro impacto que parece que, de novo, né, parece que está longe, tá lá em 2033, mas tem que ser tomada uma decisão agora para que isso não impacte e até pode acabar acontecendo de ter que fechar a empresa se não tomar essa decisão de uma maneira bem embasada. Exatamente. Perfeito. E já seguindo, então, para a questão do presumido, e aí a gente já pode engatar com o pessoal do lucro real, né? Como que isso vai impactar, como que a reforma está prevendo um impacto mais direto para esses 2 outros formatos. Hoje, no lucro real e no lucro presumido, a gente tem, na presunção ou lucro presumido, o PIS e COFINS por uma alíquota inteira, alíquota fixa, sem direito ao aproveitamento de crédito. Então, é uma forma que o governo achou lá em meados de, para dizer que tu pode pagar mais barato, porém tu não vai se aproveitar daquele crédito. A reforma tributária está trazendo o direito de crédito para as empresas do presumido, que é o que as empresas de lucro real fazem hoje. Sim. Então ele vai acabar com a chamada cumulatividade, que é essa alíquota mais baixa, vai trazer todos os serviços ou comércio, indústria, para a mesma faixa de alíquota, aproveitando o crédito tributário da cadeia anterior. Mesmo exemplo do Eric. Comprei os produtos eletrônicos, vou vender, vou aproveitar o crédito da compra para bater do meu imposto. Quando eu vender lá para a Joana, ela vai pagar, teoricamente, um preço mais barato do que ela pagaria se não existisse essa possibilidade. Haverá uma necessidade, óbvio, de uma adequação também das empresas do presumido para essa questão do controle do crédito. Né? Atualmente falando, o aproveitamento de crédito por parte das empresas, ele é uma área cinzenta. Não existe uma legislação específica que diga se eu posso ou não aproveitar X despesa, X custo como um crédito meu do serviço. Idem lucro real. A mudança tributária ela vai trazer essa necessidade de forçar as empresas a entenderem e classificarem exatamente o que é custo, o que é despesa, o que uma coisa está atrelada à outra, para que, se uma eventual fiscalização acontecer, eu possa dizer assim, olha, este fornecedor, essa mercadoria aqui, ela é um custo. Isso aqui não é. Isso foi uma coisa que a gente já vem batendo há muito tempo aqui nos nossos conteúdos, né? A questão de divisão realmente de custos. E, bom, e de novo, né? É uma decisão que vai ser tomada. Eu tenho um ponto aqui que menciona sobre o lucro real, que ele diz que ele vai ter uma maior complexidade. Isso vai acontecer mesmo ou isso é só uma possibilidade a longo prazo, né? Porque o lucro real hoje ele já é um formato mais complexo, né? Em questão da parte fiscal, né? Assim, a complexidade de quem está habituado ao lucro real não vai mudar. Mas, de novo, vai exigir, na verdade, uma readequação dos parceiros estratégicos para entender o que eu posso aproveitar crédito ou não posso. Então, por exemplo, assim, aquele PJ que tu contrata para fazer o desenvolvimento da tua empresa, que é do Simples, tu paga lá para ele um valor de R$8.000. Se ele não fizer a migração lá do Simples Nacional por fora, aqueles R$8.000 para ti é uma despesa sem crédito. Então, até que ponto vale manter aquele PJ como um PJ
ou então incluí-lo na folha de pagamento, mesmo pagando um pouco mais em carga tributária, Sim. porque este custo vai ser um crédito para ti. Vai ter um impacto Vai ter um impacto em tudo, até nas relações de trabalho, principalmente nas relações de trabalho, né? Vai exigir uma necessidade constante de, se o meu prestador ele faz desenvolvimento de sistema, a gente não pode usar uma nota fiscal de serviços de datilografia, o que é super comum. Sim. Tá? E o governo sabe disso, a Receita Federal sabe disso, Normal. sempre souberam. Eles estão aproveitando esse momento específico dessa reforma para forçar, de forma indireta, as empresas a se autorregularizar. Né? Sim. Eu não vou te dizer que tu tá errado, mas eu vou criar mecanismos aqui que, se tu não melhorar, Vai ser tu impacto. não vai poder aproveitar da forma que eu estou dizendo que tu pode aproveitar. Perfeito. É aquele, né, faz assim, não que tu precise fazer assim, mas se não fizer... Talvez tu não tenha o mesmo benefício que o teu colega, ou talvez eu bata na tua porta e te pergunte. Da né? onde que isso De onde veio. Perfeito. Agora falando um pouquinho da questão dos créditos, tá? Eu sei que também é uma área um pouco cinzenta, né? A gente tem diversas coisas que ainda estão sendo estudadas, vão ser testadas no decorrer dos anos, mas a gente já consegue ter uma ideia de como que vai funcionar propriamente dita o novo sistema de créditos, né? Que nem, por exemplo, aqui, o que pode ser realmente aproveitado, se do aluguel vai poder ser aproveitado alguma coisa, de energia, comunicação, se existe já dentro da própria lei uma coisa que já estrutura isso, ou é uma coisa que ainda vai ser organizada dentro desse período até 2033? A promessa é o que eles estão chamando de crédito financeiro amplo. Hoje, a gente tem aquela necessidade. Custo é crédito, o que não é custo é despesa, o que é X eu posso, o que é Y eu não posso. A reforma tributária está trazendo a liberdade, vamos dizer assim, de toda a minha cadeia de produção, toda a minha cadeia de despesa, tornar, ou se transformar, na verdade, né, em um crédito para a próxima cadeia da equação, que seria a minha margem. Perfeito. Né? Mas, de novo, isso é o que está em debate, discussão. Sim, está sendo construído. Não temos ainda assim, a legislação XYZ diz que aluguel pode ou não pode. Porque, por exemplo, aluguel pessoa física. Hoje eu não posso me aproveitar. Teoricamente, pessoa física não é contribuinte de imposto. Sim. Com a reforma tributária, será que eles vão entender que o custo do aluguel que eu tenho lá do proprietário pessoa física, mesmo o proprietário pessoa física não pagando o imposto, eu vou poder me aproveitar ou não vou? Energia elétrica. Até que ponto? Outro caso super comum é funcionário, o próprio funcionário CLT. Sim. Funcionários CLTs na legislação atual, eu não posso me creditar. Porque no final do dia esse custo é custo com CPF. Ele não vai pagar o imposto pro governo. Ah, mas ele paga o IR, ele paga o INSS. São categorias diferentes. Sim. A gente tá falando aqui de PIS e COFINS direto, imposto de renda e contribuição que na apuração. Sim. Que é empresa a empresa. Então, apesar de existir essa crédito financeiro amplo, não sei. Eu acredito que sim. Eles vão dar uma flexibilizada. Até porque a campanha da reforma tributária é essa. É trazer mais benefícios para as empresas, para que isso equipare as possibilidades de concorrência, competitividade, XYZ. Eu não sei. Eu acho que é mais facilidade pro outro lado da moeda, tá? Sim. Mas vai ficar muito no achismo. É uma coisa que a gente pode só pensar e esperar pelo melhor no final das contas. Acho que é começar assim. O que eu tenho hoje de créditos, ou de novo, né? De relações que não tem uma fundamentação consolidada, não tem uma base sólida, ou aquele PJ tinha um contrato que não tá bem redigido, alguma coisa que é mais assim, vou te pagar aqui e a gente deixa assim. E o que eu posso começar a organizar, mesmo que não possa usar para crédito, tá? Mas vamos dizer que a gente chega em 2033, 2028, enfim, com a casa o mais arrumada e organizada possível, para se o governo falar, pode pessoa física, opa, já tem o contrato, já tem a nota, já tem o recibo, já tem tudo. E não tem que dar aquela corre atrás do prejuízo para se aproveitar de algum crédito. Vai ser um momento bem, não digo complicado, mas vai precisar de um tempo bem estruturado das empresas ali, um apoio de uma empresa, né, ou da própria contabilidade que faça esse suporte, que estude junto e que estruture, né, que na verdade é o que a gente vem fazendo com as empresas aqui que a Comece, né, a gente tem aqui o nosso apoio que a gente realiza para os nossos clientes nesse sentido,
de estar fazendo todo esse suporte, de fazendo o estudo junto com eles, de deixando a casa organizada, como eu mesmo disse, né? Para que lá, a partir do momento em que isso começar a valer, a gente tá com tudo preparado e pronto para, né, para qualquer tipo de mudança ou necessidade que houver no futuro, né? Mas maravilha. Já agora, indo agora para uma questão assim mais de exemplos, tá? Às vezes a gente fala muito, a gente traz esses dados, mas para as pessoas que estão nos ouvindo, até para as pessoas que estão nos assistindo, às vezes fica um pouco complexo, assim. Eu queria ver contigo, Thiago, como que a gente pode, daqui a pouco, criar enfim, né, um exemplo, né? Criar ali uma estrutura de como que esse cliente, né? Como que essa empresa, ela pode ir se estruturando para os próximos anos, né? Se tem algum tipo de dica, algum tipo de estruturação, ou até mesmo tomada de decisão, né? Como, sei lá, talvez nesse momento seja um bom momento para tu já investir num RP financeiro, por exemplo, sabe? Esse tipo de coisa. Eu gostaria de tentar tratar contigo, assim, de uma maneira mais ampla, pra gente conversar e ver de que forma a gente consegue indicar um melhor caminho para essas empresas que estão nesse momento meio de surpresa ali. Cara, é uma pergunta muito complicada porque depende, né? Depende de onde eu estou com a minha empresa hoje. Nós vamos pegar um cenário hipotético em que o Eric, prestador, optante do Simples Nacional, tá bem, tá organizadinho, já tem um faturamento consolidado, mais ou menos ali 2 milhões por ano, 1 milhão por ano. É uma empresa que ainda é vantajoso estar no Simples, por questões de créditos ou de estudo tributário, mas está preparando para fazer essa migração. Eu acho que o primeiro ponto é ele trazer aquela cadeia dos parceiros dele com o apoio do jurídico e da contabilidade e entender quais relações estão frágeis. Que é aquela coisa, contrato. Se eu tenho meu dev PJ, eu tenho um contrato, ou é só uma nota fiscal? Ele é o meu ex-funcionário que eu transformei em PJ porque é mais barato para mim? Ou ele realmente é um terceirizado, contratado, que pode... que não tem vínculo comigo? Então é fazer essa primeira estruturação, pegar todos os seus parceiros, trazer eles para parte de quase uma auditoria interna, vamos dizer assim. Perfeito. E regularizar essa situação. Sim. Segundo ponto é entender que, como eu comentei, né, a alíquota meio padrão que está sendo discutido é 28%, 25%, enfim. Mas vão ser em chamadas doses homeopáticas, né? Como vai começar a transição, aí vai ser um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É entender que hoje, um exemplo aí, esse que eu dei, a gente estaria com uma carga mais ou menos 16%, 13%, enfim. Vamos usar números aleatórios aqui. Em 2027, quando começar o final do período do teste, a nossa carga tributária vai terminar 22. Uhum. Em 29, quando terminar de vez, iniciar, na verdade, de vez o PIS e COFINS virou o CBS, vai ir para quase 30, 29, quase 30. Em 2033, quando consolidar tudo, termina em 28. Ah, mas reduziu de 29 para 28. É porque daí aquele período de adequação. Sim. Né? Talvez tu pague um pouco mais naquele ano, finos, ajustes né? da receita, aquele toque especial do governo. Só que esses 28% que tu vai pagar em 2033, tu já tem que planejar hoje como que isso vai impactar no teu preço, na forma como construir a minha margem. Eu posso construir a minha margem com base no planejamento tributário para 26, com base no que a lei diz, ou com base no que a lei vai dizer? Isso vai impactar até no posicionamento da empresa, no final das contas, né? Eu imagino. Sim, é aquela coisa, volta para competitividade. Ah, eu sou uma empresa optante do Simples Nacional que escolheu pagar a CBS por fora. Então eu já ganho mercado, porque eu vou dar crédito pro meu parceiro. Não, mas eu pensei melhor, eu não sei, não tô preparado, eu vou dar uma segurada. Vou continuar pagando os 13%. Tudo certo, não tem problema, faz parte do teu planejamento. Mas é importante entender que, se não for bem planejado, se não for bem estruturado, talvez, mesmo que tu pague os 16%, tu vai sofrer alguma coisa. Tu vai perder espaço de mercado, tu vai perder competitividade, talvez tenha que dar um preço muito mais barato do que tu dá hoje para te atrair a atenção daquele teu antigo parceiro, porque ele contratou um concorrente teu que dá crédito para ele. Idem se fala para presumido, lucro real. Eu acho que o ponto inicial é reveja seus parceiros estratégicos, clientes e fornecedores. Sim. Estude junto com o jurídico essa adequação das relações que vocês têm, contratual, nota, a própria CLT, contratação, Sim. né? Reveja como é que tá os teus contratos de trabalho.
Faça um planejamento tributário para 26, considerando o cenário. Nada mudou e o cenário começou a mudar. Sim, vai ter que fazer essa previsibilidade, né? Vai ter que estruturar isso de alguma maneira. Mas com base em que percentuais? Usa os percentuais que a Receita está dizendo. Vai ser 22. Usa 22. Talvez tu erre para mais, para menos. Antes errar para mais que errar para menos, né? Perfeito. Mas ainda teremos, né? E apesar de 33 estar ali na porta, 26 ainda é um ano em que a gente vai ter essa folga para planejar. Porque mesmo que a gente destaque nota fiscal, mesmo que exista a IBS e a CBS, eles estão falando de teste. Né? Eu não estou cobrando de fato. Mas em 27 eu vou começar a cobrar. Então, assim, organiza em 25, etapa 1, arruma os parceiros. Etapa 2, planeja o teu 26 com base nessas projeções. Já vendo o teu 27 com base no que talvez em 27 comece a acontecer. Chegou em 28, terminou o PIS e COFINS, começa a olhar para o lado ISSQN e ICMS. Sim. Mas a minha empresa é um prestador de serviço, não tem ICMS. Tudo bem, mas tem ISSQN igual. Sim. E a alíquota não vai mudar se tu tem A ou B. Vai ser os mesmos 15%. Sim. É unificado. A diferença é que teu município vai ganhar aparentemente integral, teu estado vai ganhar um pedacinho quezinho, né, na proporção de receita ali. Então, acho que tudo bate na tecla de planejamento, parceiros estratégicos, ERP financeiro, não adianta tu usar um Excel. Agora Excel vai ter que sair completamente, né? E assim, mas qual é ERP financeiro? Busque por ERPs financeiros que tenham robustez de mercado. Por quê? Porque um ERP financeiro de R$19,90 ou R$10 por mês, talvez não tenha a mesma agilidade para se adequar a essas milhares de pequenas novas informações que você vai ter que declarar nos seus documentos, nas suas despesas, Exato. versus um ERP que talvez te custe R$200 por mês, mas está amparado por uma equipe de desenvolvedores prontos virou a lei, Já tá aqui, tá tá tudo funcionando. Inclusive, para quem estiver nos ouvindo ainda e estiver também nos assistindo, a gente vai deixar aqui também na descrição, a gente produziu há alguns episódios atrás um episódio falando especificamente sobre a escolha do RP ideal para sua empresa. Tá? A gente vai deixar aqui na descrição aqui desse episódio porque eu acho que é bem importante e vem super ao encontro do que isso que tu falou em questão do RP financeiro, né? É realmente pensar tudo, né? Vai ter que ser um somatório de todas as coisas e tentar... A melhor ideia é tentar colocar tudo isso tentar organizar todas essas etapas aí. E aí, a partir disso, ir tomando essas decisões, né? Tanto de RP financeiro quanto todas essas outras que tu trouxe aqui pra gente, Thiago. Exato. Maravilha, Thiago. Então, assim, pra gente já ir se encaminhando pro final, eu lembrei de outros 2 pontos que eu acho bem importante a gente dar uma pincelada antes do encerramento do episódio. O primeiro deles é o split payment, né? Eu acho que seria bem importante tu trazer um pouquinho do que é isso e como que vai impactar. E o segundo é o princípio do destino, que também, a mesma coisa, né? Eu acho que é bem importante a gente dar essa passada para quem tá nos ouvindo, poder entender o que é isso, né? E de que forma vai impactar as empresas. Perfeito, Eric. Eu vou te responder ao inverso, né? Então eu vou começar pelo princípio do destino, que é o fim da chamada guerra fiscal. Hoje, a gente tem N mil municípios, N mil estados e N mil legislações municipais que dizem que o imposto de serviço é recolhido X serviço no local do prestador, X serviço no local do tomador. Retém, não retém, CEPOM, sem CEPOM. Isso traz uma guerra, por quê? Porque é muito mais favorável para minha empresa hoje abrir um escritório virtual no município lá do interior do estado de Santa Catarina, porque eu tenho uma alíquota de SSQN menor do que a capital, mas eu continuo prestando serviço para a capital, para os municípios ao redor, para outros estados, só que quem ganha o dinheiro é aquele municípiozinho lá do interior que deu esse benefício. A tributação do destino, o princípio da tributação do destino, ele acaba com isso. O imposto ele vai ser recolhido no local que o teu cliente possui sede. Então, digamos, se hoje a maioria dos meus clientes são de São Paulo, quem vai ficar com o imposto IBS das minhas movimentações de receita do mês vai ser São Paulo. Porque a minha maior concentração está em São Paulo. Vai ser por maior concentração. Na verdade não, né? Vai ser proporcionalizado. Mas digamos assim, perfeito. Eu tenho de 100% 80 São Paulo. 80 vai para São Paulo, 20 vai para Porto Alegre.
Aí eu tenho pinceladinho, um pouquinho em cada. Cada pequenininho, municípiozinho que tu tem um cliente vai ganhar A seu porcentagem percentual de imposto. específica. É quase como eles tentaram igualar, de certa forma, o repasse para todo mundo. Lógico que a gente sabe que, eventualmente, capitais, grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, tem a tendência a ter mais clientes, né, do que a cidadezinha lá do município. Mas, eventualmente, isso vai ser corrigido, acredito eu, de alguma forma interna entre eles, que talvez não caiba à empresa. Mas é importante entender isso, é importante, eu acho, para que isso aconteça e tu não acabe recolhendo errado, né? É os dados do teu cliente. Do teu cliente. Hoje, ele não quis dar os endereços. Talvez seja obrigatório ter um endereço. Um endereço válido, né? Não um endereço qualquer da tua empresa. Por quê? Porque numa eventual auditoria e fiscalização, talvez tu sofra aquele... Tá, mas não era pra cá, era pra cá. E o split payment é uma forma que a Receita Federal está discutindo ainda. Tem 3 categorias, mas vamos pela principal que está em discussão. Que é no momento em que ocorrer a transação financeira, o imposto já vai pro governo. No momento da compra do Da serviço, venda, do da pagamento, compra, entrou o Pix, o banco já manda pro governo a parte do imposto do governo. Porque hoje o que a gente tem, né? Eu faço a prestação de serviço, eu emito a nota fiscal, eu vou pagar o imposto um mês depois, lá no dia 30. Depois de fazer todo o Depois de fazer cálculo, tudo, toda a atuação. toda a apuração. Então, o fisco leva 30, 60, dependendo do tipo de imposto, para receber o valor. Então, eles estão estudando uma forma de, no momento que acontecer aquela transação, o sistema ERP, o banco, ou sei lá, a forma que eles vão inventar, já vai entender que desses 1.000, 20 é pro fisco. Tu vai receber 800. Já líquido de imposto é teu, não paga de novo. Mas tu não vai mais ter aquela chance de girar com o dinheiro do governo. Sim. E às vezes isso acaba causando uns problemas meio chatinhos, assim, pra resolver, né? Depende de como é que tá a tua estrutura. Se tu esquece que de 1.200 é imposto, tu gasta os 200, aí vira aquela bola de neve, vira aquele parcelamento. E como eles querem no final do dia também ter caixa, né? É uma forma indireta deles acabarem com a sonegação, acabarem com essas dívidas que eles têm que dar desconto depois. Então isso seria split payment, essa repasse direto pro fisco, vamos chamar assim. Sim. Ele facilita a tua vida, olha que legal, tu não precisa mais pagar uma guia, ele já recolhe ela pra ti na fonte. Legal. E a tributação de destino é isso, é entender que quem vai ganhar o imposto é o município do teu cliente, não mais o teu município de prestador. De prestador de serviço. E daí não faz mais diferença se tu tá num municípiozinho A ou se tá lá na grande capital B. É pra tentar dar essa harmonia no recolhimento. Perfeito. Pessoal, então, quero agradecer a todos vocês que nos ouviram até aqui. Para quem tá pelo YouTube e nos assistiu, é sempre um prazer ter a companhia de vocês. Obviamente, né, Thiago, isso é apenas uma pincelada geral no que é a reforma tributária. Ainda tem muita coisa a ser construída, muita coisa a ser discutida. Então, né, são 8 anos aí, é esse, né, o cálculo, né, mais ou menos por aí. Em 8 terminaria assim, se nada mudar. Tudo certo. Em 8 anos a gente tem o que a gente entende hoje, deixa de existir, passa a ser essa nova reforma tributária. Exato, mas em 8 anos, né, muita coisa pode acontecer, muitas decisões têm que ser tomadas. Entretanto, uma decisão que não pode ser deixada de lado, deixada lá para 2033, é o que você vai fazer com a sua organização financeira, né? Então, como sempre, a gente deixa aqui para vocês um convite. Venham conhecer a Comece, né? Hoje a gente tem aqui o Thiago, tem toda a equipe fiscal, contábil, que está apoiando empresas de tecnologia, inovação, negócios digitais. E a gente está ajudando essas empresas a se estruturarem para que lá em 2033 elas consigam estar cada vez mais competitivas e gerando cada vez mais negócios. É para isso que a gente está aqui e por isso que a gente produz esses conteúdos. Tiago, eu quero então deixar aqui o teu último adeus, aí, teu último ponto de encerramento para essas empresas, para a gente poder finalizar esse episódio de hoje. Bom, obrigado, Eric. Obrigado, pessoal que nos assistiu, que está nos ouvindo. Eu acho que o ponto principal que todos os podcasts que eu participo, eu sempre defendo e eu continuo defendendo até hoje, é a organização. Quanto mais cedo vocês se organizarem, quanto mais cedo vocês estruturarem os processos de vocês, mais cedo vocês estão preparados para a mudança. Então, se vocês não estavam pensando nisso antes porque não precisava, agora precisa. A reforma está aí, ela está batendo na porta, e não tem uma empresa que não vai ter o impacto. Do pequeno impacto ao grande impacto. Então, corram atrás, validem com o jurídico, com a contabilidade, venham nos conhecer, porque daqui para 33, como o Eric disse, é um pulo. É muito rápido o tempo.
Então estejam preparados porque a mudança vai vir, quer a gente queira, quer não. Só não sabemos ainda como. Mas estamos aí. Muito obrigado. Valeu, pessoal, mais uma vez. Lembrando que todas as nossas redes sociais, nossos sites estão todos aqui na descrição do vídeo e também lá no Spotify. Valeu e até o próximo episódio.